Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade aqui à nossa aula sobre o capítulo 1 do livro de Amós. Se você não assistiu a primeira parte, você vai pegar a aula no meio, então, por favor, assista a primeira parte em sequência para que você possa ter uma compreensão completa. Se você não assistiu a introdução, assista a introdução antes de tudo, depois o começo da aula do capítulo 1. Então, vamos lá. Assim falou o Eterno: pelos 3 crimes de Damasco, pelos 4, não o revogarei. Então aqui ele vai começar os oráculos contra as nações que estão em torno de Israel. E ele vai começar pelo quê? Por Damasco. Né? Damasco é uma referência ao reino arameu da Síria, ok? Então ele vai falar de Aram, né? Ele vai falar que essencialmente, né, aquela região era conhecida assim pelos israelitas principalmente. Vai falar de Damasco, da capital, tá? E vai falar dos reis e alguns locais da Síria, ok? Então ele começa pela Síria, falando então de 3 crimes, né, de Damasco e 4. Ele vai usar muito isso, né? 3 e 4, 3 e 4. Não há aparentemente vamos dizer assim, algo específico aqui com relação a esses números que não simplesmente uma estrutura literária, né? Essa coisa de dar um número e depois dar um número com, né, um a mais, né, 3 e 4, 4 e 5, 6 e 7, etc. Isso daí é uma expressão idiomática comum no hebraico bíblico, tá? E significa essencialmente que aquilo excedeu, né? Assim, então, normalmente ele vai pegar as queixas, né? Se eu tenho, por exemplo, 5 queixas contra você, eu vou dizer, por 4 queixas eu tô bravo, né? E por uma quinta eu vou ficar mais ainda, né? O que eu quero dizer com isso? Que você passou da sua cota, né? Que já deu, que você se excedeu. E é exatamente essa mensagem que o Eterno está passando aqui para todas as nações, né? Através do profeta Amós, que já deu, que encheu o copo e o copo transbordou por conta, né, dos crimes das nações. Bom, e aí o que ele vai falar? Né? Porque esmagaram Galaad, né, ou Gileade, com debulhadoras de ferro. Gileade que fica ao norte, né? Debulhadoras de ferro, né? Que era o que? Era como se fosse um trenózinho, né? Que era feito para poder você fazer a debulha, né, dos grãos ali na colheita. Tá? Então ele quer dizer, passou o rodo na nossa linguagem popular aqui. Eu enviarei fogo à casa de Hazael e devorará os palácios de Ben-Hadad. Tá? Aqui ele está falando de reis assírios, né? O sentido de casa aqui, o profeta brinca com a ambiguidade, né? Casa de fulano está falando da posteridade, né? Quando fala a casa de Israel, ele está falando o quê? Dos descendentes de Israel, dos israelitas, né? A casa de Davi, o que é? São os descendentes, né, davídicos. A casa de Hazael seriam o quê? Os herdeiros, né, os descendentes de Hazael. Mas aqui ele brinca também com o termo casa literal, né? Assim, porque você vai tocar fogo na casa, né? Então, tocar fogo na casa, o que era? Era uma casa real, né? Era um palácio, né? Também aqui você tem os palácios de Ben-Hadad, a mesma lógica, né? Ele vai destruir a realeza, né? Então e ele usa a metáfora do que, né? Do fogo, do incêndio que põe tudo abaixo, que destrói tudo. Eu quebrarei o ferrolho de Damasco, né? O ferrolho normalmente o que é, né? Aquilo que prende, né? Que prendia uma porta, né? Então ele vai arrombar ali, ele vai entrar com tudo na Síria, né? Isso realmente aconteceu a partir da Assíria. Exterminarei o habitante de Bet-Aven e de Bet-Eden, aquele que segura o cetro. O povo de Aram será deportado para Kir, disse o Eterno. Nós vamos falar desses termos aí, né? Bet-Aven, né? Ou Awen, na verdade, Bet-Eden e outros aí, Kir, etc. Vamos falar então disso um pouco. Primeiramente, uma introdução geral. Né? O 1.3 inicia uma série de 8 acusações quase jurídicas por crimes de guerra. 6 nações próximas são acusadas, a gente vê 5 aqui hoje, depois Judá e Israel.
a expressão numérica é idiomática, provavelmente indicando um número cumulativo não específico. Né? O que ele quer dizer, então? É aquilo que eu falei, né? Que assim, é uma expressão idiomática, você fala 3 e 4, indica o quê? Indica que acumulou realmente, né? A coisa chegou, estourou, passou da tampa. Tá? E aqui, então, o que a gente pode falar, né, sobre a Síria? Os registros assírios de Tiglat-Pileser III dão uma descrição completa de como outra nação foi derrotada e deixada como se tivesse sido atropelada por um trenó de debulha, né? Ou ferro de debulha, enfim. O evento mencionado aqui por Amós pode estar relacionado à invasão de meados do século IX de Gileade e a região da Galileia pelo rei assírio Hazael. O rei Hazael ele invade Gileade, né? Gilad. Tá? Você vê isso em 2 Reis 8:12 e recentemente a descoberta, né? E a recente descoberta de uma inscrição de Tel Dan em Hazael. Né? Então, você vai ter exatamente a confirmação de que isso aconteceu historicamente. Tá? Tanto a invasão da Síria, né, que foi para cima de Israel, tá? E esse é o crime aqui, né? A Síria foi para cima de Israel. Vocês foram para cima de Israel, Síria? Beleza. Então o Eterno vai passar a ripa em vocês. Né? Repara como o leitor vai começar naquela expectativa. Beleza, né? O Eterno vai vingar os nossos inimigos. Né? Mal sabe o leitor que vai chegar lá para frente e o Eterno vai passar o rodo. Né? Então, aqui a ideia é exatamente essa, né? Que a Assíria depois veio e invadiu a Síria com tudo. Arrebentou a Síria, tá? Falando de Damasco especificamente, né, a capital da Síria, o século 8 começou desastrosamente para o reino de Aram e sua capital Damasco. O rei assírio Hadad-Nirari III sitiou com sucesso Damasco em 796. Lembrando, né, que se a gente está falando antes da Era Comum, a contagem ela vai descendo. Né? Então, de acordo com os registros assírios, o rei sírio Bir-Hadad, Marim, assírio, foi forçado à escravidão. A servidão. A Síria vira vassala da Assíria. Né? Ele também foi obrigado a pagar um enorme imposto, incluindo 2.300 talentos de prata e 5.000 talentos de ferro, para salvar a cidade. Há até alguma sugestão de que a monarquia síria, enfraquecida e seu território, possam ter ficado sujeitos ao rei israelita Jeroboão II durante meados do século VIII. Ver 2 Reis 14:28. A Síria, ficou tão enfraquecida que pode até ser que Israel tenha exercido um certo domínio sobre eles. A gente não tem certeza disso, mas parece, né, conforme 2 Reis 14:28. Damasco, isso é o comentário da IVP. Agora vamos ao comentário da Oxford Bible Commentary. A capital do inimigo tradicional de Israel, Aram, Damasco, representa todo o país. Então, repara, né? Foi aquilo que eu falei. Ele vai citar determinadas regiões, determinadas cidades, etc. Tá? Mas ele está falando do país, essencialmente, daquela região geográfica. Seu crime real ou metafórico é uma... Né, por quê? O que ele fala? Por que real ou metafórico? Porque ele fala o seguinte, né? Que esmagou... Né, Gileade, né, com debulhadoras de ferro. O que isso quer dizer? Será que eles de fato destruíram a plantação ou é uma linguagem figurativa? Né? Não sabemos exatamente. De todo jeito, a gente sabe que a Síria passou o rodo naquela região. Damasco representa todo o país. Seu crime real metafórico é uma atrocidade contra o fértil território da Transjordânia, disputado por Israel e Aram nos séculos 9 e 8 antes da Era Comum. Né? Era um território ali meio disputado, ficava ali meio que na fronteira. Tá? Então, como esses territórios assim mais de fronteira entre as nações, eles viviam em conflito. Né? Vivia uma hora um dominava, outra hora outro, né? Principalmente as regiões mais férteis. Tá? Muito bem. Falando da casa de Hazael, por causa de suas realizações no século IX, ver 2 Reis 10, 32 e 33, a dinastia real de Aram, Síria, ficou conhecida como a Casa de Hazael. Essa frase aparece nos registros de Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, entre 744 e 727,
que reinou um século depois de Hazael. Assim, Amós não se refere a um rei específico, mas à dinastia e, por extensão, ao país de Aram. Né? Então, então, Hazael ele foi um rei que foi bem sucedido militarmente, mas devido aos crimes, né, que a Síria cometeu naquela época, então a sua dinastia, né, foi aí subjugada pela Assíria. Né? E isso, obviamente, se a dinastia, né, se os governantes do país foram subjugados, se tornaram servos da Assíria, então a Síria inteira, o país inteiro, né, ficou servindo a Assíria. Né? Então a punição se estende a todo o país. Né? Esse é o comentário da IVP. E da Oxford? Casa de Hazael tem duplo sentido. Representa tanto a construção quanto a dinastia, como se vê no 7.9. Hazael e Ben-Hadad eram reis arameus do século IX. Tá? Os dois foram reis. Né? Então, assim, aqui a ideia é exatamente o que eu falei. Tá? Pode ser, casa pode ser interpretado, né, como uma coisa literal, como os palácios, etc., ou como a dinastia. Né? E o profeta brinca um pouco, provavelmente, né, com essa ambiguidade do termo, tá? Como se fosse um trocadilho. As fortalezas, um termo recorrente nos capítulos 1 a 6, pertencem a líderes poderosos em Israel e no exterior. Eles são alvos especiais para a raiva do Eterno. A palavra traduzida por habitantes pode também significar governante, combinando com aquele que segura o cetro. Tá? Então, né, quando ele fala dos habitantes daquela região, ele pode estar se referindo aos governantes. Isso é muito comum. Tem muita gente, né, que critica a Bíblia hebraica, principalmente os atoas, né? Porque tem o ateu que não enche a paciência de ninguém, tem o atoa, né? Que é aquele cara que tenta converter você para o ateísmo como se fosse uma religião, né? E fica agredindo a Bíblia hebraica. E aí pega aquelas passagens que fala que o Eterno vai exterminar, né, os habitantes de algum lugar. Normalmente, eu tenho material sobre isso também, né, não sei se agora está no canal ou está no site judeu.org, mas está num dos dois. Mas normalmente isso se refere ao fato de que o Eterno vai trazer juízo sobre a casta governante, porque o povão não morava nas cidades. Né? As cidades pertenciam às elites. O povão mesmo estava no campo. Muitas vezes o povão não sabia nem quem era o rei, quem estava servindo, né? Porque era tanta confusão, tanta bagunça, as elites brigavam tanto. Ele só sabia que ele tinha que levar lá o impostozinho dele quando o guarda batesse na porta dele e falasse pague o que é devido. Né? Muitas vezes ele não sabia nem quem ele estava servindo. Então, essas descrições bíblicas sobre o extermínio de habitantes de determinadas cidades normalmente se refere à casta dominante, à aristocracia, não ao povão, ok? Muito bem. Vamos a Aven, né, ou Awen e Eden. Vale de Aven, né, ou Awen, literalmente do nada, da futilidade, né? E Beth Eden, casa do prazer, são alusões sarcásticas à punição, talvez a lugares reais. Então, assim, a Oxford Bible Commentary, ela não sabe dizer, não tem certeza se esses lugares são reais, mas já a IVP ela traz a ideia de que Beth Eden, né, a casa do Éden, né, Éden aqui no sentido realmente de um lugar prazeroso, né, por isso o jardim do Éden, né, vem daí, ou, né, ou pode vir de Éden de planície, né, porque as planícies também eram lugares deleitosos, eram normalmente, né, as planícies ali né, da região ali, por exemplo, dos vales, né, dos rios, etc. As regiões mais planas normalmente eram margens de rios, né? Então elas eram regiões mais férteis, tá? Muito bem. Então são alusões à punição, né? O vale do nada, né? Da futilidade, daquilo que é vazio, né? Awen também aparece como né? Você fazer uma futilidade, cometer um pecado, né? Uma maldade, no sentido de você faz um ato absolutamente fútil. Ou a idolatria, que também é chamada de algo fútil. Tá? Awen ou Aven aparece novamente no 5.5, descrevendo Betel. Né? Betel ele é chamado assim. Né?
Éden talvez indique uma vida luxuosa, né, porque a gente sabe que ele vai chegar nesse ponto de condenar os israelitas, né, por uma vida luxuosa às custas dos outros. E esse é um tema muito recorrente no juízo do Eterno aos povos, especialmente à aristocracia, tá? Que é o fato de que eles muitas vezes viviam de forma suntuosa às custas de explorar o povo, e o Eterno não tolera isso, né? Já falei um pouco aqui com vocês sobre o que eu penso disso em relação ao Brasil, né? Por que eu acho que vem chumbo grosso por aí, né? Porque no Brasil você tem isso e está crescendo, né? Essa desigualdade social, ela é cada dia maior, né? E o Eterno chega um ponto, né, que já deu. Bom, não vamos falar muito sobre isso, né? Deixa isso de lado, né? Mas é o que eu digo para vocês. A gente não precisa que necessariamente uma profecia se refira aos tempos presentes para a gente associar com os tempos presentes, né? Ficam muitos desses religiosos, né, que tentam forçar a barra, tentam pegar versículos bíblicos totalmente aleatórios, desconectados do seu contexto e aplicar em situações atuais, né, para dizer que o profeta se referiu, fez um oráculo, uma profecia sobre uma situação atual. O que é uma distorção do texto bíblico, mas, de novo, não precisa fazer isso, né? Isso o pessoal faz porque dá popularidade, né? Basta você ver, né? Escreve lá no YouTube, profecia de não sei o que se cumprindo. Você vai ver um monte de groselha sendo falada em cima de profecias supostamente se cumprindo no nosso tempo. As pessoas amam isso, né? E aí você tem vídeos com milhares e milhares de visualizações, né? Não é o caso dos nossos vídeos que trazem estudos mais sérios. Por quê? Porque o brasileiro não gosta de estudar, né? Essa é a verdade. Ele gosta de tudo mastigadinho, né? E gosta de achar que ele está vivendo no fim dos tempos, né? Mas não precisa, é só, como eu falei, olhar para como o Eterno agiu, porque ele não muda. Aquilo que desagradava ele nos tempos antigos, desagrada ele hoje. Se alguma coisa desagradava o Eterno lá no Oriente Médio, vai desagradar na Europa igual, né? Esses crimes, essas coisas que são feitas, né? Essa calamidade social, principalmente, ela desagrada o Eterno, tá? Muito bem. A ameaça de deportação em massa, né, exílice, introduz um tema importante. No 9:7, Kir, né, na Bíblia de Jerusalém apareceu com Keu, né? Aqui está como K em Oxford, no comentário bíblico de Oxford, mas é a mesma coisa. Local desconhecido, provavelmente na Mesopotâmia, é o local de origem de Aram, conforme 2 Reis 16:9 e Ezequiel 21:30. Então, assim, é uma referência à origem dos arameus. Seria de onde os arameus vieram, né? Então, assim, dizer que eles vão ser levados para Kir que o Eterno vai reverter todo o reino deles a nada, né? Quer dizer, eu vim de Kir, né? E fui lá me expandindo. Vocês estão vendo espelhado, né? Mas talvez fosse o contrário aqui, né? Eu vim de Kir, e aí eu construí todo um reino que se estendeu até aqui, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltando, né? Eu vou voltando às origens. Quer dizer, ele está falando que ele vai acabar com a raça da Síria. Esse é o sentido. Beth Eden, né? Aí como eu falei, né? A IVP ela já acredita que Beth Eden seja um local real. Os registros assírios do século IX, da época de Ashur-Nassir-Pal II e Shalmaneser III, mencionam Beth Eden com o nome de Bit Adini, como um reino rebelde da Arameia localizado a cerca de 200 quilômetros a nordeste da Palestina. Palestina é o termo que eles usam, né? Entre o rio Eufrates e o Balir. Foi subjugado e renomeado no reino de Shalmaneser III. O aparecimento de Beth Eden nas profecias de Amós do século VIII levanta a questão de saber se este é o mesmo lugar. Então a gente não sabe se é o mesmo Beth Eden, tá? Mas pode ser. No entanto, registros de Tiglat-Pileser III continuam a usar Beth Eden para uma área contendo as cidades sírias, e Amós pode apenas estar usando essa designação geográfica de tradição. O governante da época de Amós era Shamshi-Ilu. Muito bem, então é possível que Amós esteja usando o termo Beth Eden
como uma referência à Síria, uma referência poética, né? A gente sabe, tem várias referências poéticas, né, a territórios, né? Se você pegar, por exemplo, Judá, né? Judá às vezes é referido pela cidade de Jerusalém, Jerusalém é referido como Sião, né? Por exemplo, tá? Então são algumas referências poéticas aí que surgem. Então Bet-Eden pode ser isso, né? Uma referência poética que Amós usou justamente porque, né? A Síria, você não está numa casa de deleite, né? Você vai ser reduzido a nada, você vai ser destruído, tá? O vale de... E aí o comentário da Jewish Study Bible, o vale de Aven, ou Awen, e Bet-Eden, embora Bet-Eden aponte para uma área próxima ao rio Eufrates, o jogo de palavras é claro. O primeiro nome significa vale do desastre, ou vale do nada, ou vale da ilusão, né, conforme 5:5. E a segunda, casa da bem-aventurança, né, do prazer, das coisas boas. No livro de Amós, Kir é o local de origem dos arameus, ver o 9:7. Seu paradeiro é desconhecido, mas 2 Reis 16:9 reitera que os assírios deportaram os arameus para Kir depois de terem posto fim ao reino de Aram. Então, de fato, né, assim, eles devolveram os arameus para o lugar de onde eles vieram, tá? Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui. Então, esse foi o juízo contra Aram, né? Contra a Síria, né? Então, só rapidinho, vamos voltar aqui para o mapa para vocês verem, tá? Então, aqui ele começa por aqui, né? Pelo reino arameu de Damasco aqui, né? Que ficava aqui, né? Vizinho, né? Ao nordeste do reino de Israel. Né? E aí você tem exatamente nas regiões fronteiriças aonde, né, a Síria teria atacado Israel. E aí o Império Assírio, vocês podem reparar que ele estava mais em cima, quando ele desceu, ele foi com tudo para cima da Síria, ok? Como ele fazia muita fronteira com a Síria, né, foi realmente um desastre, tá? Então ele começou por aqui, né? Ele começou aqui com a parte de cima. O que ele vai falar agora? Deixa eu ver, qual é o próximo que ele vai falar? Vai falar contra a Filístia, né? Contra os estados filisteus. Então ele vai para o outro lado, ó, né? Repara como ele brinca de, né? Vou pular Israel aqui, né? E os israelitas começam a ficar, opa, né? Tudo isso como antecipação para a punição de Israel, né? Que vai pegar os israelitas aí de calça curta, né? Muito bem. Então vamos lá. Voltando aqui, ok. Assim falou o Eterno: pelos 3 crimes de Gaza, pelos 4 não revogarei. Mesma coisa, mesma ideia, tá? Assim, Gaza, né, fez um monte de besteira e teve uma que eu vou, né, uma que já deu, tá? Que realmente estourou a tampa. Porque deportaram populações inteiras para entregá-las a Edom. Tá? O que era isso? Né? Aqui, se vocês forem olhar o mapa de novo, tá? Você vai ver que Gaza está aqui no sul, ó, né? No sudoeste. Tá? Gaza não está muito longe aqui do reino de Edom, reparem. Tá? Então, o que eles faziam? Eles conquistavam vizinhos, né? Seja do reino de Judá, né? Mais ali ao leste deles, né? Que era o principal inimigo deles ali, ou subindo um pouco o reino de Israel, né? Ou mesmo as tribos árabes ali, né? Então, as regiões fronteiriças. Eles lutavam, normalmente essas guerras eram feitas nas fronteiras por uma questão de expansão do território, né? E aí quando eles uma das formas que eles tinham lucro, né, nas guerras era vencer um local, aí pegar a população daquele local e vender de escravo, né? Vendia de escravo para quem? Para Edom, né? Então essa associação Edom, né, e os filisteus ainda vai dar o que falar, né? Muito bem. Então vamos aqui dar sequência. Bom, enviarei fogo contra as muralhas de Gaza e devorará os seus palácios, né? Então enviar fogo contra a muralha, né? Por quê? Porque as muralhas eram de pedra, eram extremamente resistentes, mas o fogo punha tudo abaixo, né? E devorará os seus palácios. Quer dizer, eu vou acabar com as defesas
de Gaza, né, e destruir os palácios significa botar abaixo os governantes. Exterminarei o habitante de Asdod e de Ascalon, aquele que segura o cetro. Olha aquilo que a gente falou antes, tá? Os habitantes aqui eram a aristocracia, não era necessariamente o povão. Ah, Felipe, o povão não sofreu também com as guerras? Claro que sofreu, tá? Mas normalmente as profecias condenatórias, elas eram mais focadas nos governantes. Voltarei a minha mão contra Ecrom, perecerá o resto dos filisteus, disse o Senhor Eterno. Tá? Então essa profecia aqui, né, ela já vai pegar, de fato, essa região, como eu falei, do sudoeste aí. E vamos falar um pouco dessas cidades, tá? Mas essencialmente ele está falando de todos os filisteus, todos os habitantes dos estados filisteus ali daquela região da Filístia, tá? Então, Gaza no início do século VIII. Como Amós usa Gaza como sinônimo de todas as cidades e estados filisteus, era presumivelmente a mais proeminente da época. Então, Gaza, muito provavelmente, era a cidade mais importante, né? Estava ali localizado numa região costeira. Então, essas cidades costeiras, elas tinham portos, né? Praticavam bastante comércio. Então, eram cidades economicamente muito prósperas, normalmente, tá? Por causa de suas alianças com as tribos árabes que controlavam as rotas comerciais para o sul da Arábia, Gaza foi um grande concorrente comercial de Judá durante o reino de Jeorão. Ver 2 Crônicas 21, 16 a 17. Vocês lembram que os estados árabes estavam ali do lado, né? E as tribos árabes. E as tribos árabes, então, elas faziam a ponte descendo ali, né, pela região, vocês estão vendo ao contrário, né, seria assim para vocês, descendo ali a região do Nilo, né, do Egito, para o Egito, que era uma região próspera, né, então ali você tinha todo o escoamento para a África, ou vice-versa, né, da África para cima, e o Mediterrâneo fazia ponte, né, com as outras regiões costeiras ali da Europa, etc. Bom, depois que os assírios começaram a expandir sua influência na Sírio-Palestina, no entanto, a situação política se tornou mais complicada, né? Então, Uzias foi capaz de derrotar os edomitas e recuperar o controle sobre o principal porto, né, do Golfo de Acabá, que é em Elat, nas primeiras décadas do século. Ver 2 Reis 14, 7 a 22. Uzias também obteve vitória sobre as cidades filisteias, né? Não é filisteus, filisteias, e árabes durante esse período, como você vê em 2 Crônicas 26, 6 a 7. É possível que Amós esteja refletindo sobre a inimizade entre Gaza e Judá neste oráculo. De qualquer forma, os registros assírios de Tiglat-Pileser, terceiro, campanha de 734 contra os, né, não é a filisteus, contra os filisteus, mostram que, com o passar do século, a cidade de Gaza foi forçada a pagar o imposto pesado e a servir como Estado vassalo assírio. A Assíria, que vocês viram lá em Simão, ela desceu tudo até o Egito, tá? Na expansão do seu território. Então, toda aquela região acabou sendo vassala da Assíria. Então, a Assíria passou o rodo em Gaza, tá? Muito bem. Gaza, transportado para o exílio, liga os versículos 6 a 8 com 1, 3 a 5. Né? Ou seja, né, da mesma maneira que aconteceu com os sírios, né, que foram deportados, como a gente viu na primeira parte, os habitantes de Gaza também seriam. Né? Por quê? É aquela coisa da lógica do Oriente Médio Antigo, né, que era a lógica que deu origem à Lex Talionis, né, a lei de Talião, que é assim, olho por olho, dente por dente, né? Da mesma medida que você fez, você vai sofrer as consequências, né? E assim, isso é uma das maiores verdades que existe, né? A lei, muitos chamam de lei do retorno, né? Mas é tão verdadeira essa lei que ela se aplica até na física, né? Você empurra uma parede, né, com muita força, você cai para trás, né? Por quê? Porque a parede te empurra de volta. Você tem uma força contrária na mesma direção, na mesma direção, mas o sentido oposto, né? Então,
Então, assim, é muito comum isso, tá? Nas punições que aparecem, né, com relação às nações. Tá? Então, como Gaza vendeu pessoas, né, provavelmente ali da região de Judá, como escravos, né, para Edom, então, com certeza, isso aconteceria também com eles. Tá? Ironicamente, o que o Eterno faz para punir Aram no 1:5 é a causa da punição de Gaza. As vítimas não identificadas são destinadas então isso aqui é porque assim, né? Justamente a punição que Aram teve, que a Síria teve, foi ter pessoas deportadas. E era o que Gaza estava fazendo. Né? As vítimas não identificadas são destinadas a Edom, a nação tradicionalmente descendente de Esaú, né? Conforme Gênesis 36. Nos tempos pré-exílicos, Edom ficava a sudeste do Mar Morto. Os escravos usavam o porto de Ezion-Geber no Golfo de Acabá. Né? Quer dizer, na verdade, não eram os escravos, né? Mas vamos dizer assim, os escravos, eles não é que eles usavam no sentido de eles manejarem, mas eles eram escoados por ali. Mais tarde, Edom ou Idumeia ocupou o sul da antiga Judá, perto das cidades dos filisteus. Asdod, Asquelon e Ecrom são outras cidades-estados filisteus. Gat não é mencionado até o 6:2, que era uma outra cidade dos filisteus. O castigo da Filístia é mais severo do que o de Aram, não é Arão, Aram. Um remanescente que é devastado se repete em outros lugares, especialmente no 9:4, conforme se vê em Isaías 6, de 11 a 13. Esse é o comentário da Oxford Bible Commentary. Tá? Então, basicamente é isso. Né? De tudo que a gente falou, o que podemos deduzir? Né? De novo, uma região rica, uma região que estava se valendo da desgraça alheia, se valendo de deportar vítimas, né, dos atos de guerra para o exterior para lucrar, né? Estavam vendendo pessoas, então eles seriam também deportados, tá? Famoso quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? E aí a IVP ela fala exatamente disso, né? A venda de cativos, um dos aspectos mais lucrativos da guerra e da invasão de fronteiras era o tráfico de escravos. Os cativos eram facilmente vendidos aos traficantes que os transportavam para longe de sua terra natal, como você pode ver em Ezequiel 27:13, né, em Joel 3, de 6 a 7. Observe que os textos administrativos da Mesopotâmia, desde os tempos pré-sargônicos, início do terceiro milênio, contêm listas de rações, né, ração no sentido, né, de dar comida mesmo, que descrevem pessoas pertencentes a ou ligadas a famílias ou estabelecimentos, como lojas de tecelagem, etc. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a prática de escravizar prisioneiro de guerra era muito comum, né? Prisioneiro de guerra ou assim, né? Mesmo sair para capturar pessoas que estavam na fronteira, né? E vendê-los como escravos, tá? Isso era muito comum desde, né, de muito, muito, muito tempo antes das profecias de Amós. Tá? Bom, chegamos então, pessoal, ao final da segunda parte, né? Nós vamos continuar aqui a aula no próximo vídeo, falando aqui das demais cidades, das demais cidades filisteias, ok? E dar sequência aí com outros juízos aí proferidos pelo profeta. Então, até já. Nós já retornamos então com o próximo vídeo, é só você dar sequência no próximo vídeo.